Espírito Santo, que vem estar sempre ao nosso lado, fortalecendo. Amém? Então, quero fazer uma oração aqui. Quero que os irmãos fechem os olhos, meditem mesmo, pense bem. Quero que você pense naquele que vai estar tirando o teu sossego. É só você pensar. Pensa bem, se entrega, pede de coração para Deus vir aqui te quebrantar, que Deus venha te transformar, que Deus venha te usar. Amém? Pai, Senhor, obrigado por nos estarmos aqui, Senhor, te agradecendo, que o Senhor venha estar sempre nos fortalecendo, Senhor, que o Senhor venha me usar, Pai, sempre para a tua obra, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos manter unidos aqui sempre no teu nome, Jesus, porque tu és muito poderoso, Pai. Tu és tão maravilhoso, Pai. Tu dá uma banda dessa tão linda para nós, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um que esteja aqui, Pai. Cada um que esteja nos assistindo online, Senhor. Que o Senhor venha fazer a gente ser a diferença da tua presença, Pai. E obrigado, Pai, por estar sempre me usando, Pai, na tua presença, não só aqui, mas no meu trabalho, na minha empresa, nas ruas, onde quer que eu ande, Pai. Obrigado, Senhor. Que seja, Pai, essa noite aqui para ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amado. Vou chamar aqui a nossa irmã Laura, para nós recebermos uma palavra profética, abençoada. Deus venha usar ela aqui para nos aquebrantar. Amém? Quero uma salva de palmas aqui para a nossa irmã Laura. Amém? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Muito tremendo, né, irmãos? Essa
fazer, meu Deus, aquilo que é certo, que é correto, Senhor. Todos os ensinamentos que nós temos aprendido aqui, Senhor, te agradecemos pela vida dos nossos pastores, Senhor. É isso que nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, meu Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Amém. E graças a Deus. Agora eu gostaria de convidar, né, o irmão que irá hoje ministrar a palavra, né, o nosso irmão Peterson. Amém, Senhor. Graças e paz, igreja. Amém. Louvado seja Deus, né? Como diz o meu irmão Júlio, estamos aqui por livre e espontânea obediência, né, ao nosso Senhor Jesus. Mas o irmão Reginaldo disse que aqui o Espírito Santo é que toma de conta, né? Muito feliz por estar aqui essa noite. Já boa noite aos irmãos que estão vendo a gente aí também através do Facebook, né? O Ministério Tabernáculo do Senhor. O Senhor abençoe a sua vida grandemente, que Ele venha também fazer morada na sua casa, no seu lar. Glória a Deus. Deixa eu só achar aqui. Achei. Bem, meus irmãos, queria compartilhar com vocês uma palavra hoje que Deus mandou através da vida do nosso pastor também. E tem um tema que ele fala assim: eu preciso assumir que eu preciso de ajuda para ser curado. Glória a Deus. Forte essa palavra, né? Que eu preciso assumir que eu preciso de ajuda para ser curado. Abra suas Bíblias no livro de Coríntios, 2 Coríntios 10, 5. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Glória a Deus. Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco essa noite através dessa palavra. Sabe, Deus, me usa aqui, Senhor, mas para que o Teu nome venha ser engrandecido. Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Senhor, estar, sabe, grandemente, Senhor, falando conosco nesse momento, Pai, através dessa palavra. Amém. Então, 2 Coríntios 10, 5, vou repetir, fala assim: destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Ou seja, irmãos, dominando o pensamento humano, fazendo obedecer a Deus, né? Essa passagem ela falou grandemente comigo, meus irmãos, porque veio tão forte, porque falou muito com o meu íntimo, pelo fato da vida como eu vinha levando durante essa minha caminhada ao longo de 10 anos, falando bem a verdade, oscilando, né?
mas nunca deixando de vir para a igreja. Uma vez que eu estava vindo para a igreja e de repente eu usava de argumentos para poder fazer da minha vontade, a vontade da minha carne. Eu usava da minha altivez, né? Às vezes o meu achismo, por ser conhecedor da palavra, né? Conhecendo um pouco, lendo. E a Bíblia mesmo, ela nos diz que a letra, ela mata se a gente não tiver revelação. E muitas vezes eu me peguei com muitos argumentos, sabe, irmãos? Quando o nosso pastor Vladimir falava comigo como que teria que ser feito, e eu tinha sempre um argumento para poder de certa forma fazer os desejos da minha carne, fazer os desejos da minha vontade, do que eu queria, né? De estar tocando na noite, né? E continuava vindo, mas quando era falado para mim que não era, que eu tinha que estar obedecendo algumas coisas, sendo obediente ao nosso líder, à nossa liderança, que Deus nos dá aqui na terra, a gente sempre tem argumento. Então, quando você parte para esse princípio de querer usar desses argumentos, a gente tem que entender que a nossa ela não é lutada aqui ela não é combatida aqui na terra. O combate ele é lutado no espiritual. Amém? Então, quando essas guerras elas são travadas, quando está na mão do Senhor, Ele começa verdadeiramente a estar lutando por nós, e sem sombra de dúvidas nós não vamos perder, porque Ele que está guerreando, Ele que está militando por nós. Amém? Né? Ou seja, a gente também dominando nossos pensamentos humanos, a gente consegue obedecer a Cristo de certa forma, né? Isso tudo se levanta contra esse conhecimento também, nos afastando de Deus. Às vezes eu achava que Deus estava comigo dentro da igreja, orava, falava com homens de Deus, via ministrações de televisão, lia a Bíblia. Será que de certa forma Deus estava falando comigo? Será que eu estava próximo, íntimo do Senhor? Porque eu vinha para o culto, na oração na terça, vinha para o culto na quinta, vinha aos domingos, e de certa forma eu estava muito distante dos caminhos do Senhor, né? E quando alguém vinha falar comigo, eu achava que eu sabia de tudo. Eu sempre tinha um argumento para fazer as minhas vontades. Não, é porque se eu fizer dessa forma, vai estar certo. Eu vi uma frase esses dias no WhatsApp de um amigo meu, que diz assim, que a matemática de Deus dividir é multiplicar, né? Eu achei interessante, porque aos nossos olhos, como é que se divide e multiplica alguma coisa? Tá? Não tem como, ou eu divido ou eu multiplico, né? Mas a gente olhando pelo espiritual, Deus ele faz tudo diferente aos nossos olhos. Mas se a gente crer tendo a fé que já deu certo, que vai dar certo, que Ele já foi na frente, com certeza essa fé, que é a fé que move montanhas, né? Ela agrada a Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje o fato de nós estarmos aqui em meio a essa chuva, não sei se vocês repararam, os irmãos que estão aqui, que para todos os domingos agora chove forte, né? E isso impede até de alguns irmãos que estão de moto estar aqui conosco. Mas amém, que Deus guarde a vida deles. Creio que na próxima terça-feira na oração vão estar aqui com a gente, e no culto também, né? Então, irmãos, eu me coloco como exemplo nessa palavra, porque isso mostra que eu não quero ser mais a mesma pessoa, sabe, irmãos? Tenho buscado diariamente estar ouvindo a voz da liderança, buscado estar fazendo as coisas de Deus, né? Procurar acertar. Eu sei que perfeito eu nunca vou ser. Eu venho conversando agora com o irmão e disse assim que muitas pessoas não vão acreditar na gente, mas o mais importante é que Deus ele acredita em você. O mais importante é que Deus ele acredita no teu projeto, ele acredita nos teus sonhos. O mais importante é que Deus ele nunca desistiu, sabe?
E se a gente for olhar, a gente for lembrar dentro da Bíblia em si, quem lembra do profeta Isaías, né? Que ele disse assim: Senhor, eu tenho os meus lábios impuros. Ele falou, ele foi sincero e disse: eu tenho os meus lábios impuros. Ou seja, ele era falho, né? Eles, não sei, quando ele disse os lábios impuros, eu olhando ao meu ver, não sei se qual o que ele falava de tão ruim que desagradava a Deus. Quantas vezes durante o dia, de repente, a gente não tem desagradado a Deus falando alguma coisa? Eu já falei coisas que não agradou a Deus já, não, sabe, me machucaram também. Mas ele disse assim: Senhor, os meus lábios são impuros. Então Deus enviou um anjo que desceu brasas, me tocou nos lábios dele. Mas ele assumiu a falha dele do que ele era, como ele era. Então, quando eu tenho argumentos, quando eu tenho essa altivez dentro de mim, que eu sei o que eu acho, sabe, irmãos, com toda certeza eu posso dizer para você: dá ruim, dá ruim, com toda sinceridade, porque deu comigo, muito ruim. É sério. Se eu vou fazer um parâmetro agora aqui, um exemplo de caminhada, eu aqui e o meu pastor aqui, Vladimir, mesmo tempo, ele me ganhou para Jesus ali, me convidando para ir para o encontro, a gente caminhando junto, e ele falava assim: mano, eu vou para o culto. Eu falava: eu vou para o futebol. Deus conhece o meu coração. Só que o coração da gente é enganoso, irmãos. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Não, mas Deus conhece o meu coração. Eu já orei de manhã, eu jejuei. Eu jejuei 2 dias, jejuei um dia. Então, Deus sabe de todas as coisas. Esse é um dos argumentos que eu muito usei, irmãos. E ele ia. Quinta-feira, mesma coisa. Vinha. Às vezes estava por estar, às vezes aqui só com, mas a mente, um bom corpo, né? Mas a mente longe. Por quê? Faltava eu entender e ouvir, que saber mais dessa intimidade com Deus, sabe? De estar buscando mais o que Deus ele tinha para minha vida, né? E eu simplesmente achando que eu estava, como é que se diz ali, da mesma forma. Oi. Amém. Obrigado. Então, se a gente for também lembrar aqui do apóstolo Pedro, o Senhor estava falando comigo essa tarde que eu estava meditando. Jesus falava para Pedro: faz isso. Pedro fazia. Quem lembra? E olha que Pedro era uma bênção, né? Pedro argumentar, eu creio, eu lendo essa passagem, a gente vê que Pedro, ele argumentou, acho que a primeira vez, quando Jesus falou assim: joga a rede, né? Ele disse: como eu pesquei a noite inteira e não veio nada, como é que vai, né? Eu sou pescador, eu entendo, eu conheço isso aqui, como é que, né? Só que a partir do momento que ele entendeu, que ele foi obediente, aí Jesus disse o que? Lança a rede do outro lado. Aí ele obedeceu. Depois disso, Pedro, os peixes, as bênçãos vieram, que o navio, o barco de Pedro começou a afundar, né? E aí ele precisou abençoar outras pessoas, chamou os irmãos que estavam próximos. E se a gente for analisar o texto, diz assim: lançam suas redes. Se ele falou lançam as redes, ele não disse Pedro lança a rede. Lançam significa que tinha pessoas perto, eu creio eu, mas só Pedro foi. Só Pedro, obrigado, meu irmão. Só Pedro obedeceu. Amém? E quando ele disse lançam suas redes, aí ele foi abençoado, irmão. Obedeceu. Depois disso, Pedro, quando Jesus falava assim, ó, vai lá e pega uma moeda na boca do Pedro, ele nem argumentava, ele ia, tá? Então, onde já se viu um homem falar para mim: vai lá e pega uma moeda da boca de um peixe dentro do mar? É crer, é obedecer. Ele ia lá e acontecia. Amém?
Ele não começou a ter argumento, mas Senhor, como é que eu vou pegar uma moeda na boca de um peixe, né? Como é que eu vou pegar essa moeda na boca de um peixe? Como é que eu vou... Eu acho que eu vou ver isso daqui. Então, ele ia e fazia e obedecia, né? As coisas que Jesus mandava ele fazer. Então, voltando aquilo, falando de mim aqui, durante essa caminhada de 10 anos, como eu tinha cheio de argumento, não verdade, aconteceu que eu vendo o meu pastor prosperando, buscando, obedecendo a Bíblia, a palavra de Deus, hoje, graças a Deus, assim, ele tem se mostrado um homem de Deus, referência para muitos irmãos dentro do nosso ministério e de outros ministérios também. E eu vendo, mas cego ao mesmo tempo, irmãos, por conta do orgulho, do meu achismo, da minha vaidade, de eu achar que tudo que eu ia fazer não tinha nada a ver. E isso me fez ficar durante 10 anos preso, andando em círculos, caindo, tropeçando, errando muito, sabe, falhando demais. E uma coisa assim que Deus tem nos agradado com esse amor, sabe? Esse ano o tema da nossa igreja também aqui chama-se o ano do ouvir a palavra de Deus. Então a fé ela só vem pelo ouvir. E muitas vezes eu tampei os meus ouvidos e errei muito. Hoje eu tenho como exemplo, creio que ainda vou errar muito ainda, mas eu sei que a misericórdia de Deus é na minha vida. Espero que Ele me ajude nessa caminhada junto com vocês, com meus irmãos. Glória a Deus. Porque nós somos falhos, irmãos, perfeitos nós nunca vamos ser. A gente só tem que avançar. Amém? O importante é deixar essas coisas e permitir que Deus faça isso por nós. Amém? Então, assim, contando um pouco do meu testemunho nesse tempo, já agora, eu digo que Deus tem começado a fazer coisas grandiosas na minha vida, tá? Na minha esposa, na vida da minha família. As batalhas vêm, elas vêm. Só que hoje, firmado mais em Deus, ouvindo, a gente consegue saber como lidar. Porque antes eu não falava assim. Se aconteceu alguma coisa dentro do meu casamento, eu não procurava ajuda. Falava, eu já tenho hoje eu estou com 38, 30 e poucos anos, meu problema é eu que resolvo aqui, eu não tenho que falar nada para ninguém. Isso é orgulho, porque muitas vezes eu fiz da minha forma e muitas vezes deu errado. Mas quando, a partir do momento agora que eu estou começando a buscar direção nos caminhos de Deus, eu confesso para vocês que tem dado muito certo, por obediência. Às vezes a gente, em todas as áreas. Hoje, se eu falo assim, se alguém falar para mim, tem que pegar esse microfone aqui, tá, irmão? Só um exemplo até engraçado, eu falo assim, esse microfone tem que tirar daqui e pôr ali. Eu falo com o meu pastor, pediram para me tirar esse microfone daqui e colocar mais para ali. O que o senhor acha? O senhor acha que é certo eu fazer isso? Será que eu devo fazer isso? E aí ele me direciona como que eu tenho que fazer. Segura um pouco, calma, vamos orar. No início estava sendo muito difícil para mim por conta desse orgulho. Não, vou botar logo ali, não vou nem falar com ele não, porque se eu for fazer aqui, chegar, já está feito, irmãos. Mas às vezes não é da vontade de Deus. A gente quer fazer muito da nossa forma. Amém? E o Senhor, Ele tem grandiosamente aqui nos ensinado muitas coisas aqui nesse lugar, no Ministério Tabernáculo do Senhor, né? Ele tem feito coisas grandes e a gente não percebia muito o que Deus falava com a gente, né? Então eu me coloco dentro desse texto aqui,
crendo que o Senhor Ele vai fazer ainda grandes coisas nas nossas vidas. Posso ouvir amém? Porque Ele é misericordioso com a nossa vida. Sabe, eu tenho ficado muito alegre nas nossas reuniões aqui de quarta-feira dos homens aqui, junto com o Ministério do Pagode Gospel, porque eu estou vendo que Deus Ele está trabalhando, vendo a vida dos irmãos, e estou sentindo o desejo de vir, sabe, não pela música, não, mas o desejo de buscar a palavra do Senhor, buscar a palavra de Deus. Hoje eu recebi uma ligação do irmão, falou assim: irmão, eu acabei de chegar do trabalho aqui, eu estou todo molhado, não sei o que, tem como tu vir me buscar? Cara, Deus vai te honrar muito, irmão. Deus vai te honrar assim grandemente, porque Ele tem visto a tua caminhada, a tua busca. Você é uma bênção, Edson. Você é um cara, sabe, que Deus colocou no meu caminho também para me ensinar muito. Louva a Deus pela tua vida. Amém? Assim como Deus também vai abençoar muito a sua vida também, que está vendo a nossa, através do Facebook. Então, irmãos, quando a gente se coloca aqui agora dentro dessa palavra de Deus, falando aqui sobre a gente destruindo os argumentos com essas armas espirituais, deixando na mão, Ele vai com nós, Ele vai, é Ele que fala, a palavra dele, eu acredito, eu creio nessa palavra do Senhor, né? Eu lembro que o profeta Jeremias, quando ele era criança, jovem, né, adolescente, ele disse, né, essa é uma passagem que falou comigo, né, no livro de Jeremias, que ele disse assim: Senhor, eu não sei falar, eu não sei nem o que dizer, eu não sei nem o que falar, como é que o Senhor vai mandar ir para tal lugar? E aí o Senhor fala para ele, né, que vai, que eu porei as minhas palavras na sua boca. Ele não duvidou, ele não argumentou, ele não tentou de certa forma argumentar, né? Senhor, mas eu não sei, será, né? Mas o Senhor já tinha um propósito. O Senhor disse para ele: antes que tivesse no ventre, antes de tu nascer, eu já te escolhi como profeta. Ele já tinha te escolhido. Amém? Então, o Senhor, Ele nos escolheu com um propósito, né? O Senhor falou comigo hoje à tarde no quarto, eu orando, e até conversando com a minha esposa dentro do carro, e quando Ele fala assim, tome a sua cruz e siga, né? A gente às vezes fala muitas vezes amém. Então vamos, né? Vamos nessa caminhada. Só que se a gente analisar o caminho de onde Jesus começou a carregar a cruz até a cruz dele, até o local onde ele ia concluir o propósito dele de ser crucificado, ali ele apanhou muito, foi cuspido, caiu, sabe, nesse meio caminho aí na Via Cruz que fala, né? Ele sofreu demais, carregou isso tudo por amor a nós, ele nos amou primeiro, né? Então às vezes a gente também está carregando a nossa cruz, mas pode ter certeza, irmãos, que sempre tem um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai te ajudar a carregar essa cruz. Assim como Deus, como Jesus estava caminhando, ele caiu, o homem Sirineu também ajudou ele a carregar. Então muitas vezes tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos ajudar, mas a gente às vezes não quer ouvir, porque a gente quer carregar só, a gente quer saber mais, a gente quer entender mais as outras pessoas, e findamos às vezes sofrendo um pouco mais. As lutas elas vão vir, né? Tem vindo sim, porque o inimigo ele quer te parar de certa forma, ele não quer deixar tu avançar. Para eu chegar até aqui, irmãos, só a misericórdia de Deus, o amor dele, eu sendo amado pelo pastor, pela pastora, sabe, para eu chegar até aqui, porque muitas vezes eu me revoltava, eu confesso a vocês que me gerava revolta, sabe, por que eu não podia fazer isso, por que eu não podia fazer aquilo, mas existem princípios a serem seguidos,
E onde tem obediência gera bênção, e onde tem desobediência gera maldição. Às vezes, não é que eu me sinto repreendido assim, importante, mas eu fico feliz hoje quando eu vejo as pessoas me procurando, irmão. Rapaz, está acontecendo isso comigo, o que eu devo fazer? Quando eu não sei o corpo, pastor, está acontecendo isso com um irmão assim, me ajuda aí. Porque é muita gente. Então a gente precisa buscar ajuda quando a gente não sabe. Ser humilde. Aí o irmão liga ali, tem como a gente fazer isso, aquilo ali? Aí eu calma aí. Esses dias um irmão estava me pedindo o número do telefone de uma pessoa. Eu fiquei, acho que 2 dias sem entregar o número para ele. Falei, rapaz. Aí ele falava para mim assim, mas manda o contato dele aí, rapaz, não vou encher o saco dele não. Eu falava, amém, meu amado, vai dar certo. Vai dar certo. Eu aprendi isso com o meu pastor, não fazendo na emoção, sabe? Pega o contato. Eu não sei nem se o irmão lá ia querer ou deixar ou permitir eu passar um contato assim, né? Mas eu procurei orar, buscar, esperar em Deus. E quando foi hoje, eu conversando com ele mora até no Rio de Janeiro. Aí eu conversei com ele, expliquei a situação, e ele disse, tá, pode, não tem problema não, pode passar o contato. E aí hoje eu fui e mandei, tá aí, pode falar com ele. Mas eu falo assim, sabe, irmãos, porque para a gente entender que tem um princípio a ser seguido. Será que se eu fazer isso aqui agora vai ser de Deus? Será que eu vou agradar a Deus se eu fazer dessa forma? Amém? Então não é que eu não queria passar o contato, mas eu precisaria saber se era a vontade do Senhor naquele momento, né? Então quando eu assumo que eu preciso de ajuda, eu começo a ser curado. Quando eu começo a assumir que eu preciso de ajuda, sabe, Deus começa a me curar. E aí é onde eu enfrento também algumas situações de confronto. Existe uma diferença entre confronto e afronta, né? Confronto e afronta. Quando a gente está sendo confrontado com a palavra de Deus, se a gente se permitir também, a gente começa a ser curado naquilo que Deus tem para a nossa vida. Muitas vezes eu pedi assim, Senhor, eu quero paciência, eu sou um pouco nervoso no trânsito, e nisso, aquilo, eu preciso de paciência. Só que não é um passe de mágico na história de Deus. Deus não é mágico. Ele vai te treinar naquilo que tu está pedindo. No outro dia de manhã, eu no trânsito, o carro me fechava, aí dava aquela vontade de xingar, e o menino chora, sabe? Então eu comecei a me ligar em algumas coisas e questionava. Depois, quando ele de novo falou assim, eu quero paciência. E aí uma vez veio algo dentro de mim, mas aconteceu uma situação assim, 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 e tu não conseguiu se controlar. Aquilo ali era para ter tido paciência naquilo. Então essa busca, eu particularmente tenho procurado, tentado muito assim, me calar muito, mas não é fácil, sabe, irmãos? Não é fácil, a gente tem que ser sincero aqui. Mas assim, Deus, Ele coloca situações para que a gente, porque era muito fácil. Senhor, eu quero ser paciente, eu quero isso, e Deus ia lá e dava. Então assim, muitas igrejas estariam mais lotadas, né? Se a gente fala assim, porque era muito fácil só chegar. Mas obedecer e ouvir o que o Senhor diz a gente, quando Ele fala, né, tem uma palavra que muita gente fala, né? O não de hoje, de um homem de Deus, ele é o sim do amanhã. Amém? Sabe, irmãos, muitas vezes eu recebi nãos assim e não entendia, e eu me chateava, sabe? Sempre eu conto um pequeno testemunho também, que uma vez eu estava vendendo rifa, irmãos. Bati meu carro uma vez,
Eu bati o meu carro uma vez, eu fui vender rifa para mandar arrumar. Fiquei 1 ano e 3 meses com o carro na oficina. E nesse intervalo, eu acho que, se eu não me engano, a gente não faltou nenhum culto. Nenhum culto nós faltamos. Eu vim a pé, eu vinha de ônibus junto com a minha esposa, na época a gente namorava, chovendo, sabe, ia andando molhado, sabe, irmãos, mas eu sabia que, falava, não, agora eu preciso ir. E quando eu ia, nenhum irmão assim oferecia carona, nem às vezes, acho, não me lembro nem do pastor. Mas o que eu quero dizer para vocês com isso? Fala, cara, mas é Deus que vai. Se eu estou hoje sem carro, foi por causa da minha desobediência. Eu comecei a reconhecer. E foi um livramento. Que quando eu bati o carro, foi um acidente tão feio que era para eu ter morrido, mas a mão dele estava ali me cuidando naquele momento. E mesmo com isso, eu confesso a vocês que quando eu bati, eu ainda continuei fazendo as coisas que não agradavam a Deus. Ainda continuei. E eu ia vendendo rifa para ia no futebol, com o pessoal do futebol, e vendia, todo mundo comprando. Ia no pagode onde eu ia, lá no samba, o pessoal fazendo feijoada, todo mundo comprando. Rapaz, se eu contar para vocês, eu cheguei com o pastor, falei, pastor, estou vendendo feijoada aqui, assim, ou feijoada não, perdão, as minhas rifas para arrumar o carro e tal. Falei, agora vai, né? É meu amigo, você conhece desde adolescente, desde pequeno, né? É homem de Deus. Se eu contar para vocês, irmão, e quando eu cheguei com as rifas lá, quantas rifas eles compraram? Foi ele comprou? Diz aí. Nenhuma, meu. Ele não comprou nenhuma. E eu fiquei pensando, sabe? Só que ao mesmo tempo que veio os pensamentos, poxa, o cara disse que é tanto o nome de Deus, que é teu amigo, que está contigo, que tu vai com ele até o fim, não comprou uma. E aí ele disse uma coisa para mim depois de um tempo: Deus não deixou eu comprar. Deus não deixou eu comprar. Mas eu não fiquei com raiva. Fiquei triste, sim, fiquei. Sou humano. Mas eu entendi que era algo que Deus estava cuidando de mim. Muitas coisas eu não ganhei, porque Deus, por tanto amor que Ele tem comigo, Ele não permitiu que aquela bênção chegasse naquele momento. Então, se alguma coisa que você tanto precisa, você tem pedido de Deus, ela ainda não chegou da forma como você quer, começa a olhar que é porque Deus está cuidando de você. De repente, se na época que eu estava precisando muito, eu ganhasse algo extraordinário, muito dinheiro, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Deus conhece meu coração, irmãos. Eu poderia vir me dizer, eu sem dinheiro, passando uma luta, eu já era boçal, eu já era tendo aquele argumento, era cheio de argumento. Imagina o dinheiro, eu não estava preparado, né? Deus sabe todas as coisas, né? Então assim, serviu de lição para mim, tem servido. Não sou perfeito, sabe? E Deus, Ele tem nos ajudado. Então eu estou precisando ser curado, mas eu preciso assumir que eu preciso de ajuda ainda, que eu preciso de ajuda, né? Outro dia eu falando assim para o irmão Júlio, preciso falar contigo, liguei para ele, preciso falar, porque é um homem de Deus, tem vida com Deus, tem uma família assim, sabe, abençoada, né? Uma família abençoada, tem testemunho. Mas um dia eu não procurei ele. Eu não procurei. Sabe, irmãos, vocês são pessoas de Deus. Hoje eu procuro visitar os meus irmãos, vou na casa do Aldenor, pastor Júnior, Aldenor Júnior, sabe? Ligo para o irmão Reginaldo. Michael, vou com ele lá no trabalho dele, falo pelo telefone. Anderson, a gente tem falado agora, às vezes a gente está dentro da igreja, irmãos, a gente não se aproxima muito dos irmãos, sabe? E quando eu não quis conversar com o irmão Júlio, eu creio que ele tinha algo que poderia me dar um ensinamento, mas eu ainda achando, não vou falar com ele não, que eu consigo resolver. Às vezes, irmão, a gente não consegue não.
a gente não consegue, entendeu? Porque Deus colocou pessoas importantes nas nossas vidas para caminhar, para nos ajudar, para a gente poder, com pessoas de Deus, pessoas que têm vida com Deus. A gente também não pode, assim, todo mundo, né? As coisas, né? Porque às vezes a gente recebe conselhos muito ruins. Eu recebi muitos conselhos ruins e coloquei em prática, e foi coisas ruins que aconteceram, né? Então a gente está nessa caminhada com o Senhor, vendo toda essa batalha, né, que o cristão ele enfrenta, é para o nosso crescimento. Amém? É para o nosso crescimento, para que a gente possa estar com os ensinamentos, ouvindo. A fé vem pelo ouvir. Como é que eu tenho fé? Eu ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, assim, o que Deus faz, tudo é perfeito. Porém, às vezes a gente acha que não é, né? Aos nossos olhos, a gente sabe. Tem um louvor que eu gosto muito de louvar ele, que ele fala assim: esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, né? Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu mar. Mas do que me adianta os meus lábios te adorar, se na minha vida, ó Deus, não te glorificar, né? Então, assim, às vezes eu creio em Deus, eu creio em Deus, amém, glória a Deus. Mas às vezes conhece Deus só de ouvir falar, mas de ver que está agindo na nossa vida, realmente tem que crer mesmo. É como o apóstolo Pedro, né? Senhor, é o Senhor que está aí? Sim, vem. Ele creu, pisou e andou sobre as águas. Ah, mas ele afundou, não interessa, mas ele foi. Ele afundou, irmão, um pouquinho no meio da nossa caminhada, quando a gente está seguindo, aí os ventos, a Bíblia fala que os ventos eram muito fortes. Então nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas na hora que ele começou a afundar, quem era que estava ali para segurar ele? Jesus foi lá e pegou. Que ele é Pai, Deus é Pai. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Posso ver amém? Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. E se nós somos filhos, nós temos herança, né? A gente tem a herança do Senhor, tem uma vida eterna. Sabe, eu tenho aprendido tanto com os meus irmãos, que esses dias também, a gente indo deixar um outro irmão depois do nosso ensaio aqui do Pagode Gospel, o irmão contando que está com um problema de saúde, sabe, que está se sentindo mal. E eu aqui ouvindo, acho que ele estava com sintomas de hepatite e tudo, contando. E aí o outro irmão falou para ele assim, foi até engraçado, ele falou assim: irmão, o problema hoje não é morrer terra, né? Mas o velório, você nem está podendo ir no velório. O problema é morrer sem Jesus. Rapaz, aquilo foi forte. O problema hoje é morrer sem Jesus. Antes, irmão, não para a casa de Deus, porque Deus vai melhorar minha vida financeira, Deus vai fazer isso hoje, sabe? Hoje eu já estou começando a pensar, acho que com cuidado, de buscar a vida eterna, sabe? Ontem eu vim aqui na igreja, aqui atrás dos apartamentos, e eu olhei aqui na frente, tudo lotado, carro lotado aqui na frente da igreja, que tem uma conveniência aqui na frente, sabe? As pessoas sem preocupação, sem máscara, sabe? A gente está vivendo aqui, como a Bíblia fala, os dias de Noé, né? Jesus falou que vai voltar, e muita gente não está se preocupando. Pega, se tu quer ser agora, tu quer ser o sertão agora? Não, irmãos.
Eu só estou procurando descobrir mais como chegar no céu. Porque perfeito, irmãos, eu não vou conseguir ser. Perfeito só existe um. Esse um é Jesus. Por isso que ele veio por nós. Porque nós não seríamos capazes de aguentar o que ele aguentou. Então, quando nós assumimos os nossos erros, nós começamos a ser curados, sarados, porque é ele que sara as nossas feridas. E eu vendo essas pessoas aqui, me deu um aperto, eu não julguei, me deu um aperto no coração. Falei, meu Deus, o vírus curou, o Covid não sumiu. Ah, porque o decreto disse que está liberado fazer isso e aquilo. Está liberado, mas foi embora. Não julguei, mas enfim, cada um faz o que acha que tem que achar melhor. Não estou aqui para julgar, não sou dono da verdade, mas Deus vem me mostrando, né? Então são coisas que o Senhor tem me ensinado. Meu pastor falava comigo, não faz isso, como eu disse. Ontem eu fui num jogo de futebol, assisti num clube aqui. Irmãos, eu era cego. Eu era cego de verdade. De verdade. Minha esposa falava assim, fulano, estão ali, tu tá falando. E o pessoal fica falando dos outros, se é assim. E eu, que nada, para de ficar falando. Eu falava isso com ela. E ontem eu fui só para assistir, sabe? Lógico, com máscara, tá, irmãos? Com álcool na mão, mantendo a distância de longe. E quando eu estou de longe assim assistindo, eu comecei a passar, ouvi pessoas falando uma das outras, atitudes assim, e aí meu irmão, tudo bem? Tudo, aquela coisa comigo. E eu percebia quem era verdadeiro e quem não era, e eu não conseguia enxergar. E aquilo me entristeceu assim, quanto que eu era cego, né? Eu digo para vocês que eu não sei se eu vou, mesmo indo com os cuidados com a máscara, com o álcool, não sei se eu vou sentir vontade de ir de novo, não, assim. Posso até ir, quando tiver melhor, quando tiver mais liberado. Mas eu digo a vocês que sejam bem-vindos. Eu digo a vocês que Deus ele está nos ensinando, amém? O Senhor ele está nos dando ensinamentos. E se a gente procurar realmente assumir as nossas falhas, com pessoas de Deus nos aconselhando, obedecer, a gente vai longe, assim, sabe? Eu não sou digno nem de estar aqui em cima, eu sou falho, mas tem um Cristo que ama muito a gente, sabe? Jesus assim que está conosco 24 horas e às vezes a gente não percebe. Ele está com a gente a todo momento e a gente não percebe. No cair de uma folha, no soprar de um vento, a Bíblia diz que Deus tudo fala. Tem acho que é o pastor Judá Bertelli, é isso? Conhece o Judá Bertelli, eu acho? Tudo fala, ele diz que Deus tudo fala. Eu sigo ele no Instagram, ele faz filmagens nos stories dele. E ele filma às vezes 2 pássaros, ele fica filmando, ele diz, olha Deus falando, olha Deus falando. Se sopra o vento, ele fala assim, olha como Deus está falando. Às vezes ele está sozinho filmando na casa, postando. Se a cadeira faz alguma zoada, ele diz, Deus quer falar alguma coisa comigo. Então o Senhor está 24 horas falando com a gente, e a gente às vezes não percebe que Ele está falando conosco. A gente não percebe, a gente meio que faz de conta que não é. Às vezes a gente precisa que, imagina como se Deus vier, abrisse o céu e falasse diretamente. Pessoal, eu estou te falando assim, assim, não. Às vezes Deus já falou contigo de manhã e tu está buscando a voz de Deus à tarde. Ele já falou contigo, faz horas. Mas às vezes o nosso coração às vezes é tão fechado, cheio de argumentos, cheio de altivez, de achando do nosso achismo que a gente sabe de todas as coisas. A
A gente não está atento. Amém? Quando Deus fala, Ele vai falar através da vida de muita gente, né? Ele vai escolher uma pessoa para falar. Até brinquei, não é? Eu sorrindo falando assim: Senhor, o Senhor usou uma mula para falar, usa esse cara aqui também. Assim, a gente precisa ser simples na presença de Deus. A gente precisa ter uma conversa sincera, né? Que Ele conhece a lição dos nossos corações. Amém, meus irmãos? Deus tem muita coisa para nós esse ano ainda. O Senhor vai fazer grandes coisas ainda esse ano na minha vida, na vida de vocês. O Senhor vai construir coisas grandiosas, que quando meu pastor falava, eu falava: rapaz, esse homem vê coisa, quero ver também. E eu já estou acreditando, já acredito, não duvido mais, porque quando eu duvido, aí já morreu, a fé já foi. Quando vejo coisas acontecendo, tenho visto, sei que vai acontecer na minha vida, na vida de vocês. Glória a Deus. Vamos continuar em oração, para a gente estar sendo protegido por Deus. Esse vírus aí, a gente trabalha todo dia, a gente está com contato com pessoas. Amém? O Senhor venha nos guardar. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Quero dizer para você, Chicana, sua esposa, que chegaram aqui, Deus se agradou da fé de vocês. A mesma bênção que tem sido derramada sobre a nossa vida também vai ser derramada na vida de vocês. Vocês creem? Com o fato de vocês chegarem aqui para receber o amém, é fé, irmãos. E Ele se agradou de vocês aqui essa noite. Eu fiquei muito feliz de ver vocês aqui. Espero ver vocês também mais vezes conosco. Tá bom? Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, pela vida das pessoas que estão no nosso culto presencial e que estão online, Senhor, também através do Facebook. Deus, guarda a nossa vida, sabe, Deus, a nossa saúde, livrando desse Covid, desse vírus que aí está melhorando o mundo. Sabe, Deus, visita os nossos pastores, pastor Vladimir, pastor Aline, onde eles estão agora em São Paulo. Nós sabemos que a vitória deles já é certa, nós não duvidamos, porque Tu és um Deus, Senhor, que faz tudo porque eles são justos, Senhor. O Senhor nunca viu, Senhor, um justo Deus mendigar o pão, Senhor. E eu sei, Senhor, que o Senhor está guardando, cuidando de cada um aqui e cuidando da vida deles, Senhor, lá onde eles estão, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, das pessoas que têm orado por nós, que tem, Senhor, aqui, Senhor, tirado um tempo de oração, Pai. Nos deu uma semana abençoada, Senhor, que o Senhor venha nos guardando, Senhor, todos os dias. O Senhor venha nos dar uma semana, Senhor, tremenda na Tua presença, que nós venhamos a estar atentos à Tua voz, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor Jesus disse que quando Ele fosse, Ele ia deixar o Senhor conosco aqui, porque nós não somos órfãos, Senhor. O Senhor está conosco. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. O Senhor é lindo, o Senhor é tremendo. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado por estar nos ensinando esse amor. Aleluia, Jesus. Amém. Glória a Deus.